em Tito capítulo 2, nos versículos 11 ao 15. Tá? A palavra de Deus diz assim: porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria e justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, a qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso, de boas obras. Fala disto, exorta e repreende com toda autoridade. Ninguém te despreze. Amém? Podeis assentar. Só, queridos irmãos, a gente fazer uma breve oração aqui, né, irmãos? Senhor Deus e Pai, que está nos céus. Deus, graças te damos, Senhor, por mais essa rica oportunidade. Crendo, Deus, que se estamos aqui é pela tua misericórdia, Deus. Misericórdia é essa, causa de não sermos consumidos, Pai. Mas, Senhor, o Senhor nos deu realmente mais um dia, Pai. Fôlego de vida, Deus, e nos deu também essa responsabilidade nessa manhã, trazer esta mensagem, Senhor. Fala conosco, Pai. Som dos nossos corações nesse momento. Não só dos que estão aqui, Pai, mas os que estão ouvindo também essa mensagem, Pai. Para que possam ser tocados, para que possam, Senhor, aguçar os seus ouvidos, Deus, para receber a boa semente, que é a palavra, Senhor. Para que o inimigo não venha trazer-nos distração, Deus amado, mas para que possamos absorver, Senhor, os teus ensinamentos e andarmos, Senhor, conforme o Senhor quer nos instruir nesse dia. Te damos graça por tudo, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. Amém. Irmãos, eu quis trazer esse texto hoje, nesta manhã. Só uma breve explicação antes da gente adentrarmos aqui no texto. São 3 capítulos, uma carta curtinha, destinada a um trabalho novo que estava sendo feito em Creta, cujo apóstolo Paulo, os missionários passaram por lá. Paulo não teve muito tempo naquela cidade, mas voltou a instruir aquele que ficaria responsável por mais aquele trabalho que estava sendo feito ali, né? E essa pessoa responsável seria Tito, assim como foi em outra ocasião também Timóteo, Onésimo, é um outro nome citado nas Escrituras, também que faziam parte daquela comitiva, né, de irmãos que passavam de cidade em cidade, comunicando as boas novas, as palavras, com todos aqueles problemas e dogmas judaizantes. Então era um grande desafio para o apóstolo Paulo, e é claro que haveria sim necessidade de ter instruções para que os irmãos pudessem, né, ter ganhar a visão do Evangelho, a visão cristã, não é mesmo? Então, como eu disse aqui, a carta que foi destinada à igreja, né, aos cretenses, e isto é dito, né, nos versículos 1 a 4, e comunicada por intermédio de Tito, né, que é o filho da fé. Isso que está aqui no capítulo 1, no versículo 4. Então, os versos que a gente leu aqui, né, isto já nesse segundo capítulo, porque a graça salvadora ser manifestada a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade, às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbrio e piamente. Esses versos que nós lemos, eles se referem, né, já aos efeitos ali da graça. Tá chegando aqui? Sejam bem-vindos. Tudo bem? Bom dia. Fique à vontade. Sejam bem-vindos. Então, irmãos, esses versos que a gente leu aqui, eles já se referem aos efeitos da graça na vida de todo cristão, né? Uma vez que, ouvido a palavra, crendo pela fé, reconhecido também que não há outro meio de salvação senão por meio de Jesus Cristo. Não é?
E Paulo diz isso não somente nesta carta, como lemos aqui, mas ele diz em todas elas. Né? Aquilo que Paulo pregava era justamente isso, né? Que somos salvos pela graça. Lá Efésios 2:8, né? O texto é bem clássico, não é? Efésios 2:8 ao 9, né? Sois salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. E não vem das obras para que ninguém se glorie. Mas os efeitos da graça em nós, uma vez que ouvimos falar do Evangelho, e diga-se de passagem, é algo que cada vez mais está sendo pouco dito, né, na cristandade atual, porque no lugar e no tempo que era para ser ensinado, para ser pregado, de uma forma bem simples, irmãos, como estamos fazendo hoje. Você vê que não há aqui, visivelmente falando, não temos nada a oferecer para os irmãos. É um local simples, né? Com assentos simples. Né? Nós temos aqui uma base aqui em que nós colocamos, né, apenas para... Temos um apoio, né? Não mistificamos o lugar, nos dizemos, aqui é o altar de Deus, né? Você está na casa de Deus. Sabemos que igreja ela é constituída por pessoas. Né? A igreja ela é essa unidade de pessoas. Ali está o corpo de Cristo, aí está a igreja, não um local físico construído por mãos humanas. Então nós não temos isso. Então, visivelmente falando, nós não temos nada a oferecer para aqueles que nos visitam, não é? Ou para aqueles que estão ouvindo também pela internet. Mas tudo o que temos, isso nós transmitimos, que é o quê? É o conhecimento da palavra do Senhor, que já fez em nós, e o propósito é fazer através de nós. Então, coube a nós essa responsabilidade nesse dia, ministrar aos nossos irmãos. Não é? Aqui não há pessoa melhor, eu não estou aqui falando, estou numa posição superior aos que vocês estão sentados aqui, aos que estão nos assistindo, de maneira alguma. De maneira alguma. Não há hierarquia. Né? Quando Jesus ensinou aos seus discípulos, ele também falou assim, no mundo quem manda são aqueles que têm autoridade. Mas entre vós... Ele falando aos seus discípulos, não será assim. Amém, né? Então que seja assim em nosso meio, de uma forma simples, não é? Então, como a gente leu aqui, quando somos alcançados pela graça, quando reconhecemos que vivíamos, veja aqui ele fala de concupiscências, não é? Mundanas. Essa era a maneira que nós vivíamos antes de conhecer ao Senhor Jesus, antes de conhecer a Cristo. Mas muitas vezes passamos por alguma denominação, passamos por algum local, ouvimos muitas vezes a mensagem, até um pouco distorcida, porque quando não falamos do Evangelho, muitas vezes tendemos a cair para a religiosidade que vai querer impor alguma coisa aos irmãos. Vai querer impor algo de forma pesada, ditatória, em que você vai tentar se esforçar para fazer, se esforçar para conquistar e não vai conseguir, vai se frustrar, não é? É verdade. Porque o Evangelho não é assim que funciona. Não é assim que funciona. A lei, ela foi dada ela serve de aio para nos chegar a Cristo. Eu ouvi uma vez em uma pregação e achei muito interessante, porque ele dizia assim, aquele que estava ministrando, ele dizia assim, a lei ela funcionou mais ou menos assim, né? É como se Deus estivesse dizendo a você, eu duvido, apresentando as leis, né? Quando Deus deu a Moisés e levou ao povo. Então, é como se Deus tivesse falado assim, vocês querem a lei? Ok, eu duvido se vocês não vão adulterar. Eu duvido que vocês não vão dizer falta de testemunho. Eu duvido se vocês não vão adorar os outros deuses, senão ao só Deus Criador. Sabe? E é isso que aconteceu, o povo quebrou tudo. Quebrou todas as leis, né? Todas as leis. Então é mais ou menos essa apresentação da lei, não é? Deus apresenta a lei e fala, eu duvido se você vai ser capaz de cumprir esses 10 mandamentos. Não foi capaz, não é? Então é justamente para olharmos para nós mesmos. A palavra é como esse espelho, né? Quando olhamos para nós mesmos, vemos a nossa incapacidade de obedecer a Deus pelo nosso comportamento, pela nossa força do nosso braço. Então, quando olhamos para a palavra, eu não sou capaz disso. Eu não sou capaz. Eu necessito realmente de um Salvador.
né, de um mediador entre Deus e o homem. Né, esse relacionamento que foi rompido, que foi quebrado. Então eu me achego ao Senhor com fé, com arrependimento, crendo, não é? Crendo que os méritos de Cristo conquistado lá na cruz do Calvário, né, é suficiente para me unir novamente, para unir a Deus novamente. Né? Então, dessa maneira eu me achego a Ele, não com medo mais, porque o amor lança fora todo medo, não é isso que Paulo fala a Timóteo? Lança fora todo medo. Então eu me achego a Ele em oração, crendo que o Senhor suprirá, né, todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus, não é? Então esse é o efeito, né, irmãos? Como já falamos aqui. E esses versículos tratam justamente sobre isso. Os efeitos que acontecem em nós. Ele vai falar, olha, no versículo 14, o qual se deu a si mesmo, quem? A Cristo, né? Por nós, para nos remir de toda a iniquidade, de todo o pecado, né? E purificar para si um povo seu, especial, zeloso de boas obras. Olha só, né? Então, mas a palavra de Deus também nos dá vários conselhos, princípios que todo cristão deve aprender e que muitos deles são esquecidos. Nós vamos falar de alguns aqui, irmãos. Selecionei apenas quatro. Só quatro. Claro que tem muitos outros. Como falamos, a Bíblia não é um livro de pode e não pode, mas é um livro de princípios. E esses princípios nós trazemos para a nossa realidade, nosso cotidiano, e nisso nós praticamos também. Porque de nada serve se formos ouvintes e ouvintes esquecidos, enganando-vos a vós mesmos, Tiago 22, né? Mas que a gente possa aprender um pouquinho mais, como a gente falou aqui. Isso não é uma cobrança de comportamento, porque isso serve para mim e vai servir para nós também. Amém? A Deus. Então, um dos princípios que a Bíblia nos ensina e que nós devemos praticar, e isto depois de sermos regenerados, depois de termos nascido de novo. É impossível uma pessoa que nasceu de novo ter velhas práticas. Não, porque o velho homem já morreu, foi crucificado com Cristo. Agora são-lhe apresentado pela palavra do Senhor um novo padrão de comportamento. Padrão é esse que está sendo monitorado, por assim dizer, por toda a sociedade. É isso que a sociedade espera de nós. Não é? E como vemos aí, por não ser ensinado isso, é que o Evangelho está sendo difamado hoje. É verdade. Né? Sendo difamado por bodes, não por ovelhas, do bom pastor, que é Cristo. Né? Ele é o pastor dos pastores. Né? Então, não que isso não está sendo ensinado, então, como já ouvimos alguém falar também, né? As ovelhas estão sendo acusadas daquilo que os bodes estão fazendo por aí. Não apresentando o verdadeiro evangelho, antes pelo contrário, como a própria palavra já nos instrui, que estão usando as escrituras como fonte de lucro, e isto não é novidade, porque no próprio texto isso já acontecia. Isso já acontecia. Nós vimos alguns versículos anteriores, algum capítulo anterior, na verdade. Olha só, lá, se você está com a Bíblia aberta, e não estava aqui no script, tá? Mas a condução da palavra do Senhor é pelo Espírito Santo, não é mesmo, irmãos? Então a gente vai sendo guiado pelo Espírito. Então aqui, ó, virando uma página só, título capítulo 1, diz aqui, ó, olha só a instrução de Paulo a Tito no problema que já estava ocorrendo lá atrás, não é? No versículo 7, porque é necessário que o bispo seja irrepreensível, aqui ele está falando de alguém que iria conduzir, né, as qualificações ali do pastorado local. Uma das qualificações, né, que ele está citando também alguns versículos anteriores. Seja irrepreensível como mordomo da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Tá?
Então ele vai falar aqui também, olha só, retendo a firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, lá no versículo 9, para que seja poderoso tanto para demonstrar com a sã doutrina, que é ensino, né, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, olha só, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão. Tinha uma turma lá, né, estava pregando outro evangelho, aos quais convém o quê? Tapar a boca. Homens que transtornam casas inteiras, ensinando o que não nos convém, por torpe ganância. Olha só, já era um problema antigo. Isto não é um problema latente nos nossos dias de hoje. Isto é uma das evidências da volta de Jesus. Segundo a Pedro 2, capítulo 2, ele vai falar também que farão de vós comércio com palavras fingidas, que de largo tempo. Então isso já acontecia. E Paulo também, quando foi se despedir aos anciãos de Éfeso, ele também fala, olha, eu me entristeço porque após a minha partida surgirão entre vós lobos enganadores, né, que não pouparão o rebanho. Então já era um problema antigo. E hoje, com as evidências bíblicas, proféticas que nós vemos acerca da explosão dos falsos profetas, porque cada dia surge uma coisa nova. Cada dia é um ensino novo, mas que tem como um único objetivo arrancar dinheiro do povo, não é ensinar o evangelho, mas fazer do evangelho uma fonte de lucro. Então, quanto a isso, nós devemos realmente nos abster e combater. Amém. Mas voltando aqui, irmãos, então, falando novamente dos versículos que nós lemos, algumas práticas que são realmente que transformam, que mudam a nossa maneira de pensar, de agir, nossa cosmovisão do mundo, não é? E são práticas cristãs bíblicas, ensinadas por Paulo, ensinadas nas cartas, não é? Por João, por Pedro, ditas e comunicadas, né, pelo Espírito Santo, que foi que trouxe a inspiração da palavra do Senhor, nos evangelhos também, né? São narradas no evangelho. Algumas práticas. E algumas práticas são essas, né? Que nós, como cristãos regenerados, nascidos de novo, nós devemos criar amizades profundas com os domésticos da fé, com aqueles que fazem parte da mesma fé, não é? Que fazem parte da mesma comunhão, não é mesmo? A fim de que possamos crescer em graça e conhecimento. Um dos ensinamentos e um dos princípios está lá em Provérbios 9:9. Você não precisa abrir agora os textos, tá? Eu só vou citá-los, como está sendo gravado. Você pode rever, ouvir a mensagem novamente, assisti-la novamente, pegar esses versículos, estudar com calma, meditar neles, para que venhamos a crescer em graça e conhecimento. Amém? Provérbios 9:9. Dá instrução ao sábio, ele se fará mais sábio. Ensina ao justo e ele crescerá em entendimento. Veja só, é um princípio maravilhoso. Não é? Então, quando nós somos alcançados pela graça do Senhor, pelo verdadeiro evangelho, queremos andar com pessoas que já têm uma experiência maior na caminhada cristã, para que nós possamos aprender com eles. Outro, e esse é muito conhecido, não é mesmo? Que traz o mesmo princípio também, é nos Salmos, capítulo 1, nós já ouvimos muito, não é? Salmo capítulo 1, os versículos 1 a 3, o que diz lá, né? Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Olha a prioridade. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor e medita nela de dia e de noite. Então esse é um princípio que nós devemos aplicar para nós. Aquele que foi transformado, alcançado pela graça do Senhor, tende a mudar o seu comportamento, tende a mudar as suas amizades. Isso, é claro que vai causar um impacto nas pessoas que estão ao nosso redor, porque antes, muitas vezes, participávamos das festas, e aqui só um exemplo, participávamos das festas de fim de ano da empresa, não é? Em que a empresa promovia aos seus funcionários, em que havia aquela confraternização, né, coletiva, em que bebidas,
né? Era um free, podiam beber à vontade, né? O churrasco era por conta da empresa, não é? E que muitas vezes, ao receber um convite, depois de transformado, nós recusamos, falamos, não, muito obrigado, né? Agradeço, pode mandar um representante da minha área, da minha sessão naquele local, mas muito obrigado, eu agradeço. E isso causa-se estranheza para as pessoas, não é? Porque as pessoas vão passar a olhar e falar, nossa, mas por que antes ele ia, agora não vai mais? O que está acontecendo? O que aconteceu? Não é? Isso até desperta uma curiosidade. E despertando uma curiosidade, a gente tem, muitas vezes, né, esta possibilidade de levar o Evangelho. Por quê? Porque houve uma transformação, houve uma mudança de comportamento, de pensamento, não é mesmo? Ambientes que antes nos visitávamos e agora nós não visitamos mais, né? Coisas que fazíamos antes, né? Com a galera, não é? Falando num termo bem jovem, assim, com a galera, com a turma, antes, agora já não fazemos mais. Então isso causa estranheza. Nossa mentalidade, nossas palavras começam a mudar, né? Estamos num processo. Muitas vezes, ainda nós que conhecemos a palavra do Senhor, caímos nos deslizes, falamos palavras torpes, mas temos agora o Espírito Santo, que com mansidão, somente Ele sabe fazer, de forma sobrenatural, nos convence do nosso erro, do nosso pecado, e nós imediatamente já, Senhor, me perdoa, Pai, por que eu falei isso? Por que fui agressivo no trânsito? Por que não fui mais paciente? Não é? Nós estamos num processo, irmãos. Se eu falo aqui que sou perfeito, eu sou um mentiroso, né? E estou mentindo para mim mesmo. E como a palavra, o Senhor nos traz a nós para compartilhar para a igreja, então ela serve não somente para aquele que está falando, mas para todos nós aqui. Então, nesses momentos de deslizes, não é? O cristão não é aquele que não peca mais, mas é aquele que não tem prazer no pecado. E de forma que quando ele comete aquele pecado, imediatamente ele já se conduz, o Espírito Santo já o convence. E nós voltamos para o Senhor e falamos, Senhor, nos perdoa, Pai, me perdoa, me ajuda a ser mais paciente, Senhor, me ajuda a alcançar aquela pessoa, me ajuda, Senhor, no trabalho, ao sair de casa, Senhor, me conduza no trânsito, ó Deus, me coloque em comunhão. Esse Espírito, né, que nós devemos andar Espírito, devemos realmente ser conduzidos pelo Espírito Santo em todas as nossas afazeres, em todo o nosso cotidiano. Lembre-se também, isto está dito lá em 1 Coríntios 15, versículo 33, as más conversações corrompem os bons costumes, não é? Como eu já falei em Salmos, no capítulo 1, nos versos 1 a 3, e Provérbios 4 também diz a instrução lá, de Provérbios capítulo 4 ao seu filho, né? E também podemos extrair dali aqueles princípios. Então esse é o primeiro ponto, irmãos. As amizades, né? O comportamento. Será que estamos tendo amizades com pessoas que não professam a mesma fé? Não é questão, e você sabe muito bem, não é questão de ignorá-las. Claro que não. Como é que nós vamos alcançar as pessoas se aí agora vamos ignorar as pessoas? Não. Com aquele ar de superioridade. Não é isso. Mas as pessoas vão ver em nós um comportamento diferente, uma atitude diferente, e isso vai despertar nelas querer a saber o porquê. E é nisso que podemos, né, ter a ação do Espírito Santo e a oportunidade, essa é a palavra que eu queria usar, oportunidade para podermos falar do Evangelho. E de como ele transforma, né, mente e coração. O segundo ponto aqui, irmãos. Aprender. Esse aqui talvez nós devemos realmente fixar, né, bem. Que aprender que o bem ou a recompensa, ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor. Tá? É um erro enorme criar expectativas em outro ser humano, né? Maldito o homem que confia no homem, Jeremias 17:5. Pois o resultado é certo, frustração. Frustração. A distinção, irmãos. E eu estava segurando essa palavra aqui no primeiro ponto, agora trago para esse segundo ponto, esse segundo tópico. A distinção é a característica visível entre o cristão e o ímpio. Essa é a distinção, como eu falei. Imagina se dissermos que professamos a mesma fé, mas tivermos os mesmos hábitos, os mesmos comportamentos de uma pessoa mundana. E não estamos falando de uma forma visível e de uma forma de usos e costumes, não é? Porque muitas vezes
caímos no passado ou viemos a aprender que ser cristão agora, para as mulheres, né? É usar uma saia lá no calcanhar, sabe? Né? É não cortar o cabelo. Para os homens é manter sempre o rosto sem barba. Não, porque tem que fazer a barba, não é? Como era apresentado no passado. Muitas vezes viemos disso, não é, irmãos? Ouvimos muito isso, né? Porque um culto como esse, não, porque olha, você vai no culto, então você tem que ir de terno e gravata. Para os homens, terno e gravata. Sabe? A maneira de falar é toda aquele... uma apresentação pessoal, não é mesmo? Sabe? A maneira de vir da cadeira para cá já é uma maneira diferente, já é uma postura diferente, porque quer mostrar uma superioridade, uma espiritualidade fingida. Não é isso que estamos apresentando. Estamos falando da distinção ou da mudança que vem do interior e que se expressa do exterior. Essa é a verdadeira mudança. E essa é a mudança que estamos apresentando nessa manhã. É a mudança que o Senhor quer fazer em nós, como falamos anteriormente, e através de nós, não é? Então, e isso só o Espírito Santo que pode fazer. Só Ele, né, que convence do pecado, da justiça e do juízo. E que nos foi prometido lá atrás, quando Jesus falava aos seus discípulos, lá em João 14, não é? 26, 15, 26 e 16, 13, ele também fala tudo isso aí. A vinda do Espírito Santo, do Consolador. Convenha que eu vá, Jesus falando, né? Porque se eu for, ele vai vir, né? Se eu não for, ele também não pode vir, que é o Espírito Santo Consolador. E ele convence do pecado, da justiça e do juízo, não é? Então a distinção, não é mesmo? É visível. Lembra do exemplo de Daniel? Lá quando ele foi cativo para uma terra, para um povo, foi levado cativo junto com Sadraque, Mesaque e Abdenego, né? Como conhecemos, Misael, Ananias e Azarias. Azarias, isso mesmo. Obrigado. Exatamente, né? Depois fomos, vimos a palavra, né? Que eles também eram conhecidos ali, Sadraque, Mesaque e Abdenego, lá em Daniel, no capítulo 1, nos versículos 19 ao 20. Isso, a sabedoria de Daniel, que foi achado 10 vezes mais sábio que os magos, não é? Ali que os astrólogos do rei, Daniel foi distinto dos demais, né? Aquilo despertou a curiosidade do rei, e nós conhecemos o que houve, né? Com Daniel e com os seus amigos, que também foram jogados na fornalha ali de fogo, porque não se dobraram a outros deuses, né? Não se dobraram ao rei, não se curvaram ao rei. Mas qual foi o resultado daquilo? Deus o honrou. Deus o honrou. Mas ele, junto com seus amigos, foram distintos com os demais. Quando foi apresentado ali uma comida, ele falou, opa, aquela ali não. Aquela ali é oferecida a demônios. Dê-me só legumes. Dê a mim, aos meus amigos, só legumes. Faça um teste e vocês vão ver a diferença. Olha só, é a distinção. É a distinção do cristão. É a distinção deles, de nós, com os demais. Não é isso? E é isso que o mundo espera. Não é apenas uma palavra intelectual, porque temos muitos aí. Muitas pessoas, né, que se preparam intelectualmente, que fazem teologia, que são graduados, que são PhDs e PQPs, não é? E querem trazer uma mensagem, mas que não transforma. Que alcança apenas aqui o intelecto, mas não atinge o coração. E é o coração que o Senhor quer trabalhar, não é? É no coração que o Senhor trabalha, modifica a nossa mentalidade, transforma a nossa mente, e isso é manifestada de forma visível a todas as pessoas, todos os homens, né? Então, tanto no trabalho, né? Estudos, a gente deve procurar se aplicar a cumprir as funções que nos foram designadas. Veja só. Para que não tenham do que lhe falar, não é? Eles procuraram em Daniel, como demos o exemplo aqui nas Escrituras, procuraram achar em Daniel algum erro, algum deslize, algum equívoco, e não conseguiram, não é? E não conseguiram. Então, da mesma forma, o nosso comportamento cristão deve ser assim também nos estudos, na aplicação dos estudos, no trabalho, não é? Hoje, nós temos um problema, por assim dizer,
não é? Com o uso exacerbado da comunicação, não é, irmãos? O uso, por exemplo, exacerbado e excessivo do celular. Nós sabemos, né, eu uso também o celular como uma ferramenta de trabalho e muitos aqui dos irmãos usam também como uma ferramenta de trabalho. É indispensável, sabe? É indispensável. Né? Mas devemos nos policiar contra isso. E muitas vezes não temos feito, né, irmãos? Por quê? Porque quando somos contratados por uma empresa, por uma instituição, temos lá as normas, os conselhos, a portaria interna, não é? Temos ali os procedimentos, os regulamentos internos, não é mesmo? Então nós devemos nos adequá-los a eles. E muitos deles, muitas vezes diz, olha, cuidado com o uso excessivo de celular, né? Ou muitas deles também proíbe o uso de celular, enfim. Mas se usamos como ferramenta de trabalho, amém. Devemos cuidar apenas com esse uso excessivo, porque usando demasiadamente o aparelho celular ou a internet mesmo, né, o computador ali, acabamos desviando a nossa função para aquilo que fomos contratados a fazer, não é mesmo? Então, com relação a isso também que nós devemos ter cuidado. Veja que não estamos falando, você tem que largar. Não, sabemos que isto é indispensável, mas devemos também nos policiar a isso. Usar quando necessário, quando não for necessário, deixarmos de canto, para que possamos cumprir a boa função, porque muitas vezes nós como cristãos podemos até ser dispensados de uma empresa por uma coisa que poderíamos cuidar, não é? Ou por fofocas, ou por intrigas, não é? Então, desviamos os comportamentos, né? Um comportamento cristão com práticas que realmente desagradam ao Senhor e que não trazem nenhum proveito, não é? Para o nosso crescimento espiritual e a fim de que possamos alcançar outras pessoas. Vemos esse princípio em Efésios 6, dos 5 a 8, vocês não precisam abrir, eu só vou citar. Efésios 6, 5 a 8 diz, vós servos, aqui está falando servos no sentido de escravo mesmo, né? Como havia no passado. Vós servos, obedecei a vosso Senhor segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Veja, o princípio da palavra do Senhor é justamente esse, né? De ter um bom comportamento, uma boa atitude cristã, trazendo para a nossa realidade, nós hoje como empregados, muitos como patrão também, porque ele também vai falar isso aos patrões, né? Por assim dizer, lá nos versículos seguintes, aqui que nós lemos em Efésios 6, você pode ler em casa, a partir do versículo 5. Então, nós devemos também manter esse bom comportamento. Né? Veja que ele está falando, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Aleluia. Veja, não é isso, em outras palavras também, não é isso que nós estamos falando para os irmãos, comunicando aos irmãos? Não somente na ausência, porque ninguém está vendo, eu vou usar aqui, ninguém está vendo, eu vou usar o celular, eu vou me aproveitar de um momento, um local que a câmera não pega. Não, mas cumprir com as obrigações que lhe foram dadas pela empresa, de maneira que, agindo dessa forma, podemos até ser promovidos, né? Muitas pessoas, porque estamos sendo observados, o supervisor, o gerente, né? o gerente fabril da fábrica, olha, observa e fala, nossa, aquele tem realmente um comportamento. E de repente, num momento de corte, de custos, de gastos da empresa, as pessoas podem olhar e falar assim, olha, temos uma lista de pessoas aqui, mas essa pessoa aqui você não deve dispensar. Por quê? Porque é um funcionário exemplar, é uma pessoa realmente de boa índole, é uma pessoa que tem uma qualificação, uma índole ilibada, né? Um comportamento ilibado, não é isso? Então, é dessa forma que nós devemos agir. Não é? E o Senhor nos honra. Não devemos procurar e criar expectativas de falar, eu vou fazer para ser aceito, para receber um elogio, para receber um tapinha nas costas. Não. Nós devemos esperar no Senhor, agindo de uma forma correta,
quem vai nos honrar é o Senhor. A lei da semeadura é uma lei espiritual, né? Todo o bem que nós fizermos vamos colher, o mal também as pessoas vão colher, não é? Então, se muitas vezes estamos descontentes com aquilo que estamos semeando, devemos trocar a semente, né? Porque trocando a semente, a gente vai realmente colher os frutos disso, para a honra e glória do Senhor, não para a nossa vanglória, mas para a honra e glória do Senhor. Isso é um princípio também que nós vemos lá em Gálatas 6, os irmãos podem ler em casa, tá? Então essa é a segunda parte, irmãos. A terceira parte é a seguinte: como cristãos, como aqueles que nasceram de novo, e que também foi dito aqui de forma breve, mas também que foi comunicado em outras cartas, buscai as coisas que são de cima. As coisas que são de cima. Devemos elevar nossa mente, alma e espírito naquilo que se, como diz a Bíblia, né? Aquilo que se não vem, tá? Não em coisas terrenas. E aqui há algo importante: nem tudo que desejamos vai acontecer. Em Deus teremos o que precisamos. Isso é garantido. Não é? Porque se formos olhar para aquilo que desejamos, a gente vai desejar muita coisa, né? A gente vai desejar um carro melhor. Queria o carro do ano, né? Eu não queria... Agora, me dando como exemplo, tá? Me dando como exemplo. E é claro, os irmãos podem aplicar isso em suas vidas. Eu não queria um carro que não tivesse direção hidráulica. Eu queria um carro com direção hidráulica. Não queria um carro que, como a gente fala, né, aqui no Brasil, né? Que lá nos outros países não existe, né? Existe carro completo, né? Eu não queria um carro seco, sem ar-condicionado, né? Eu queria um carro com ar-condicionado. Eu queria um carro com freios ABS, né? Eu queria um carro com airbag, né? Enfim, né? Eu queria um carro com 4 portas, né? Não é, Silvas? Ou eu queria uma casa melhor. Eu queria uma casa, um triplex, né? Eu queria ter condições também de ter uma casa para me desfrutar com a família, né? Isso é lícito, um momento com a família, né? Mas eu queria uma casa lá no litoral, né? Um triplex. Eu queria lá bem na beira da praia, de modo que você atravessou a avenida litorânea, você já está na areia do mar. Oh, que benção, né? Não é isso? Se olharmos nessa perspectiva humana, a gente queria muita coisa, não é? A gente queria muita coisa. Mas, quando somos transformados de fato, o que mais importa é aprendermos aquilo que o Senhor ensinou, né? Eu vim para que tenha vida, e vida e abundância. Aleluia. Né? A vida eterna, né, irmãos? A vida eterna. Isso não há dinheiro, não há ouro, não há prata que pague, não é? E é o momento que somos transformados, nós devemos nos contentar com aquilo que temos, né? Devemos contentar com aquilo que temos e devemos ser agradecidos, né? O que Paulo fala lá: quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor, não é? Filipenses também diz, né? Tudo aquilo que é bom, agradável, honesto, nisso se há algum louvor, alguma dádiva, nisto pensai, não é? Então a nossa mentalidade, quando cremos em Cristo, ela é transformada. É claro que necessitamos de algumas coisas e Deus sabe muito bem. E Ele nos dará aquilo que precisamos. Este é um princípio bíblico e que o Senhor ensinou lá em Mateus 6,33, né? Buscai primeiramente o reino de Deus e as demais coisas, é isso? Isso é justiça. É a sua justiça, né? E todas essas coisas, essas coisas, é o que eu estava tentando lembrar. Essas coisas vos serão acrescentadas. Mas que coisas são estas? Não todas as coisas. Como querem apresentar aí. Cuidado, fique atento a isso, né? Seja bereano e analise nas Escrituras, Atos 17:11. Mas todas essas coisas que foram apresentadas nos versículos anteriores, lá de capítulo 6 de Mateus. Leia e você vai ver. Vestuário, comer, não é? São as coisas que nos foram, que foi ensinada lá e que o Senhor traz para nós essa manhã também. Então isso nos é prometido, isso nos é garantido. Nós já lemos esse texto aqui
de Salmos 37, 25, e eu acho maravilhoso isso. Os irmãos que quiserem abrir, pode abrir. Se não, fiquem à vontade, tá? Eu só vou citá-lo aqui rapidinho, mas se os irmãos quiserem abrir, fiquem à vontade. Como eu disse, a mensagem é gravada, vocês podem buscar depois. Isso sim eu creio. Nós já testificamos isso aos irmãos em uma outra ocasião, mas olha só o que diz o salmista: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado o justo, nem a sua semente a mendigar o pão. Amém? O Senhor sabe que precisamos de um trabalho, não é, para o sustento de nossas famílias. O Senhor sabe que precisamos realmente ter ali, né, essa qualificação, o trabalho de quem fica o homem. E pedindo ao Senhor nisto, o Senhor nos dará um trabalho digno, honesto, né, de forma que a gente possa realmente ter em nós, né, esse comportamento cristão. E o Senhor se agrada disso, não é, irmãos? Como eu disse, né? Em Deus teremos o que precisamos, e isso é garantido. Já citamos Salmos 37, 25. Você pode ver também 1 Timóteo 4, 8 e Filipenses 4. Tá? E possamos usar as coisas e amar as pessoas, não o contrário. Não é? Não o contrário. Porque o padrão, e isso realmente é uma loucura, não é? Porque todos os dias somos bombardeados. Você liga a televisão, você é bombardeado. É artista de TV, é o artista de TV te propondo a comprar o novo celular, né? Saiu o iPhone 8, não, eu quero o 10, né? Eu quero o 10. Saiu o Galaxy, né? S7, sei lá. Não, eu quero o S10Z. Eu quero aquele o mais top dos top dos tops, que tá, sei lá, 4, 5 mil reais no celular, né? Eu quero o melhor, eu quero o melhor. Por quê? Porque todo dia é apresentado, né? Criando uma escravidão verdadeiramente falando. Criando uma verdadeiramente escravidão. Porque a pessoa sempre vai querer procurar o melhor, é o melhor tênis, é o melhor calçado, é a melhor roupa, né? Por quê? Porque está na moda, não é? Todo mundo tem que andar igual. E é um sistema que escraviza, porque você cria dívidas, você fica inadimplente, você tem que renegociar com o banco. É complicado isso. E não é isso que o Senhor nos chamou, não é? É claro que se nós erramos no passado, né? Nós erramos no passado acerca disso, vamos nos corrigir agora, não é? Vamos nos corrigir. O Senhor está nos instruindo dia após dia, crescer em graça e conhecimento. Como falamos aqui no tópico anterior, isto é gradativo, não é? Isso é gradativo. Amém. Então nós vemos que vamos aprendendo justamente aquilo que o Senhor investiu, né, quando veio para cá. Ele não investiu e não estava preocupado, né? Pelo contrário, ele não estava preocupado em ter a melhor casa, em ter uma casa na praia, como é dito por alguns pregadores, né, que Jesus tinha casa na praia. Que absurdo é esse? Né? Que absurdo é esse? Quando Jesus pensava em descansar como homem, fisicamente falando, lá estava a multidão. Não é? Lá estava a multidão. E o que ele fazia? Ele pegava e dispensava a multidão. Não, vai embora que eu estou cansado, não quero ter um momento aqui. Olha, Tiago, Pedro, atende o pessoal aí, por favor. Né? Eu vou descansar um pouco aqui. Não, ele vai e atendia as pessoas. Não é? Ele atendia as pessoas. Quando precisava falar com o pai, ele se retirava, não é? Se retirava da multidão, ia aos montes. Mas quando voltava, a multidão estava lá, para querer ouvir, para querer aprender, não é isso? Não é? Vemos Jesus homem ali, né? Tendo os mesmos comportamentos e atitudes humanas também, né? Além de ser Deus, claro. Então nós vemos isso. Ele investia nas pessoas, não é? Ele amou-os, e tendo-os amado, os amou até o fim. Até o fim, né? Dando a sua vida por nós. Amém, irmãos? É esse Jesus que nós estamos interessados em apresentar a vocês. Apresentar aos irmãos que nos assistem, né? Não um Jesus que prometeu riquezas, fortunas, né? Dinheiro no bolso. Não. Esse Jesus nós desconhecemos. Não é o que é apresentado aqui hoje, nessa manhã. Amém? E vemos um bom exemplo aqui, irmãos. Essa semana me chamou muita atenção. O exemplo é o seguinte, de usar coisas e amar as pessoas, tá? De usar coisas e amar as pessoas. Me chamou a atenção, talvez até alguns irmãos viram em reportagens e tal, a história do Seu Nonato, né? Do Seu Nonato. Quem é esse, Robert? Seu Nonato foi um dos premiados, os ganhadores aí da loteria, né? Do fim de ano, da Mega, né? Mega da Virada.
houve 4 acertadores. Essas são informações que você busca na internet, né? 4 acertadores. E um dos acertadores foi de foi ali um bolão, né? De 26 cotas. E ele foi um dos contemplados da cidade lá de Jucimeira, lá do Mato Grosso. E foi até a lotérica para agradecer a pessoa que fez para ele aquela aposta. Fez a ele aquela aposta. E chegou a equipe de reportagem e fez uma reportagem com ele, né? Uma reportagem com ele e tal. E ele, claro, falou algumas coisas, mas me chamou muita atenção que ele disse em uma das perguntas que a repórter fez para ele. Uma das perguntas. Imagina, alguém, uma pessoa simples, uma pessoa conhecida na cidade, uma cidade pequena, e ele foi na lotérica para agradecer a moça, disse que iria recompensá-la também, né? Compensar ela. E o que acontece? Acontece que uma das perguntas me chamou bem a atenção. Porque imagina, o valor todos sabem, né? Era mais de 300 milhões de reais. E claro que foi distribuído nesse bolão de 26 cotas, né? Esses bilhetes, né? De 26 pessoas. Deu 2,9, quase 3 milhões para cada um. Mas o homem foi de uma simplicidade, né? Basta você ver na roupa, na atitude dele ali. Pessoa simples mesmo, você vê que é uma pessoa simples. Mas a repórter fez ela perguntou algumas coisas, mas uma das perguntas foi assim, e eu fiz questão, irmão, se vou reproduzir a fala dele e a fala da repórter, tá? Então a fala dele foi dessa forma. Vocês podem procurar no YouTube depois, tá lá disponível. Já tinha ganhado um prêmio tão importante assim de aniversário? Ah, detalhe, não somente ele tinha ganhado essa aposta, mas no início do ano também era aniversário dele. Então foi um presente para ele ali, né? Presente. Mas a pergunta dela foi nesse sentido mesmo, né? Já tinha ganhado um prêmio tão importante assim de aniversário? Ela está perguntando, repito, para alguém que estava ganhando, né, quase 3 milhões de reais. Imagina. Aí ele respondeu, o maior prêmio que eu ganhei, eu vou reproduzir da maneira que ele respondeu. O maior prêmio que eu ganhei foi minha véia, há 46 anos. Me chamou muita atenção isso mesmo. Alguém que ganhou um valor altíssimo, que poderia, se fosse uma pessoa avarenta aqui, iria responder de uma forma totalmente diferente, não é? Mas ele não estava preocupado com se era 2, 3 milhões, não pouco importa. Ele, em perguntas anteriores, em resposta anterior, ele tinha dito, não, a gente aqui é uma pessoa trabalhadora, aqui, para mim, não ganhei, tudo bem, a gente já faz apostas há muito tempo e tal. E ele respondeu, né, o maior prêmio que eu ganhei foi minha véia, 46 anos. Veja que isso é uma demonstração que ele ama, eu não sei se ele crê em Cristo, eu não o conheço, apenas me chamou a atenção essa frase dele. Mas veja que a maior prioridade dele são os da sua família. Ele ama pessoas. As coisas ele apenas administra e usa elas. Como ele deve ser usado, não é? Mas o seu principal presente e a sua prioridade são pessoas. São pessoas. E nós devemos alcançar também esta mentalidade, não é mesmo? É verdade. Imagine se chegássemos a nós, se abríssemos nossa conta bancária, não estou dizendo da loteria, tá? Mas se abríssemos nossa conta bancária e lá estivesse, ou algum empresário cristão, ou alguém desconhecido que fala, olha, eu quero te abençoar e aqui está um valor disponível para você de 3 milhões na sua conta. O que nós faríamos, será? Será que voltaríamos apenas a usufruir as coisas e menosprezaríamos as pessoas ao nosso redor? Né? Que atitude teríamos? Será que teríamos atitude tão nobre como a desse Senhor nonato? Que possamos aprender com ele também, né? E termos bom comportamento. E administrarmos as coisas, aquilo que o Senhor nos dá. Não é mesmo? Irmãos, então o último tópico aqui para nós encerrarmos é incluir, é claro, e aqui ele fecha com tudo, né? Incluir o Senhor em tudo que fizermos. Tudo que fizermos. Jesus mesmo ensinou, não é? Sem mim nada podeis fazer. Sem mim nada podeis fazer. É incluir o Senhor na nossa agenda diária, não é? Quando levantarmos, agradecermos a Deus por respirarmos, agradecermos ao Senhor por mais um dia,
Se formos aos estudos, à faculdade, agradecermos a Deus, Senhor, obrigado, né? Seja comigo, ilumina minha mente para que eu possa absorver o conteúdo das aulas, não é? Para que eu possa aprender, para que no momento de prova eu possa estar apto ali a tirar uma boa nota, não é mesmo? Se formos para o trabalho, sabe? Se formos para o trabalho, já estarmos desde o trajeto, né? Nesse espírito de oração, de comunhão com o Senhor, falar, Senhor, me ajuda, Pai Santo, para que eu não chegue atrasado também, né? Para que eu cumpra com as obrigações que me foram devidas e que foram nos ensinadas aqui, né? Novamente, nesse dia. Então, essa é a atitude, não é? Que nós devemos ter, sabemos? É incluir o Senhor na nossa agenda diária. Aleluia. Os irmãos sabem que eu tenho o trabalho próprio, né? Mas também o Senhor, pela graça e misericórdia, o Senhor nos deu um freelancer para fazer, um recurso financeiro extra, e o Senhor sabe. Então, quando eu estou na loja, fazendo aquele evento, né? Aquela divulgação, a cada cliente que chega, a cada cliente que chega, né, adentra a loja ou vai buscar um setor, porque como nós estamos trabalhando interno, então a gente também tem essa responsabilidade de orientar o cliente. Se ele está entrando na loja pela primeira vez, orientar a oferta do piso tal, a ir a tal departamento, né, enfim, a conhecer um produto. Então nós temos essa função, né, de divulgador, de locutor, né, comercial, que é esse freelance. Mas a cada cliente, a cada novo resultado obtido ali com as vendas, com aquilo que a loja se propôs a fazer, a contratar um profissional, e esse profissional trazer um resultado para a empresa, né? E o gerente, alguém chegar e falar assim, olha, foi legal hoje, foi bacana, parabéns, né? Hoje conseguimos bater a meta e tudo mais. Isso é muito gratificante, porque sabemos que estamos cumprindo as funções que nos foram devidas. E como eu falei a cada cliente, eu sempre fico ali, em espírito de oração, e falando, Senhor, agradeço por mais esse cliente que entrou à loja, Senhor. Agradeço porque resultados estão acontecendo, né? Porque se é algo que o Senhor nos abriu, a porta que o Senhor abre, ninguém fecha, não é? O Senhor é o mantenedor, já disse isso a alguns irmãos aqui, né, em particular, o Senhor é o mantenedor disso aqui. Eu estou aqui cumprindo essa função até quando o Senhor permitir, né? Até quando o Senhor permitir. Se vai ser o ano todo, se vai ser um período, se vai ser 2, 3, 4, 5 meses, não sei. Mas o Senhor é o mantenedor disso, né? O Senhor que está trazendo pessoas aqui para conhecer a loja. E nós, não enganando o cliente, né, irmãos? Nós estamos ali enganando o cliente, mas estamos ali apenas trazendo e informando ao cliente, olha, tem oferta tal de X valor por X valor, né? Você está procurando, você está precisando disso, vai em setor tal, não é? Tem ofertas tal, e os resultados estão acontecendo para a glória do Senhor, né? Então, o Senhor é o mantenedor disso. Da mesma forma que é o mantenedor do seu trabalho, dos seus estudos, da sua vida. Tiago 4, nós já estamos aqui indo para as conclusões. Tiago 4, dos versículos 13 ao 15, eu só vou ler aqui para os irmãos verem. Atendei agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã, iremos à cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instante e logo se dissipa. Em vez disso, devias dizer, se o Senhor quiser, nós não só viveremos, como também faremos isto ou aquilo, tá vendo? Inclui em Deus tudo que você fizer, no seu trabalho, né? Busca o Senhor, seja o melhor profissional, seja o melhor estudante, não é? Onde você for, onde pisar as plantas dos seus pés, fala, Senhor, esteja comigo aqui, Senhor. Se eu devo apresentar aqui um projeto, se eu devo estar no meu trabalho aqui, coube a mim uma responsabilidade de apresentar, enfim, projeto ao meu supervisor, trazer o melhor possível, ser o melhor em tudo que você fizer. Sendo assim, o Senhor se agrada e o Senhor nos recompensará, né? Recompensará cada um de nós. Amém. Então, esta é assim que eu quis trazer aqui para os irmãos. Então, só trazendo aqui as palavras finais. Devemos orar a fim de aprendermos e usarmos nossa vida em prol do reino de Deus, como astros no mundo, não é? Filipenses 2,15 diz isso, né?
resplandeceis como astro no mundo. Esse é o comportamento cristão. É isso que o mundo espera de nós. Não é? E agindo dessa maneira, nós, tendo outra mentalidade, né, uma mentalidade cristã sadia, nós teremos também, juntamente com isso, aguardando a bem-aventurança, né, o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, que está breve, não é, irmãos? Os sinais estão aí, estão se cumprindo, breve é a volta do Senhor. Então devemos ter atitudes cristãs e estarmos preparados, né, para que quando o Senhor vier, possa achar realmente, né, em nós um bom comportamento, né? Um comportamento. E para que possamos ouvir, de fato, aquela voz mansa, humilde, suave, que diz, né? Vinde a mim, né? Vinde a mim, para o reino do seu Senhor, não é mesmo? Então é isso que nós devemos, né? Estar preparados para o grande dia, né? Estar preparados para o grande dia. Tendo práticas cristãs, comportamentos adequados, agindo dessa forma, o Senhor nos honrará, né? E muito mais a coroa da vida, né? Que nos será dada pelo Senhor lá, como diz em Apocalipse. Amém? Amém. Então essa é a palavra que eu quis trazer para os irmãos. Agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.